Olá, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Bom dia, boa noite, boa tarde, aquilo que te fizer mais feliz. Prazer estar com você aqui agora de novo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre campo elétrico, energia no campo elétrico com Fabrício. Isso aí. Agora é física padrão FIFA com o Fabrício. Então, queridos, vamos falar de energia no campo elétrico. Quando nós falamos de energia no campo elétrico, o que nós queremos dizer ou qual a relação do que nós vamos estudar? Basicamente, nós vamos lembrar que o campo elétrico ele tem uma semelhança muito grande com o campo gravitacional, no sentido que é uma força que atua à distância, uma grandeza que atua à distância, gerando uma força de interação. No caso do campo gravitacional, ele gera a força gravitacional. Qualquer ponto, o corpo vai ser sempre atraído. O campo elétrico, ele exerce uma força elétrica. Mas veja bem, uma carga colocada em uma dada posição, essa força que ela vai estar submetida, para que haja movimento, é necessário energia. Então, nós vamos fazer um estudo agora da parte analítica, ou seja, da parte escalar, a energia que está presente no campo elétrico. Para falar disso, vamos lembrar que uma carga elétrica está diretamente relacionada ao campo criado com ela. Essa energia vai ser energia associada a uma posição ou a uma carga elétrica que nós vamos colocar aí nesse campo elétrico para interagir com ela. Essa carga é chamada carga de prova. Antes de iniciar, aquela legendinha básica, dá um pause aí se for necessário. Veja aí, carga geradora, carga de prova, distância, força elétrica, isso nós falamos na outra aula, aula de campo elétrico. Agora, inclui isso aí, EP para energia potencial, letrinha V para o potencial elétrico, a DDP. Vamos falar de trabalho, não vamos representar o trabalho com T, né? Aqui só para simbolizar. Vamos falar da constante eletrostática de novo e do campo elétrico. Bom, falando disso, vamos entrar com o primeiro conceito, o potencial elétrico. Basicamente, o potencial elétrico ele indica a quantidade de energia associada à unidade de carga em um ponto no interior do campo elétrico. Então, você tem, por exemplo, aqui essa carga geradora de campo e um ponto A. Para esse ponto A, eu tenho uma quantidade de carga. Se eu for ao ponto B, veja, a distância é maior. A distância maior em relação à carga geradora vai gerar um potencial menor. O potencial elétrico ele é inversamente proporcional à distância. Distâncias maiores, potenciais menores. Perceba que o ponto B e C fazem parte de uma mesma circunferência que tem como centro a carga geradora. Se a distância de B e a distância de C é a mesma, significa que elas têm o mesmo potencial elétrico, já que o potencial elétrico depende da carga geradora e da distância até a carga geradora. Assim sendo, o potencial de B e o potencial de C são iguais. O potencial elétrico é medido em volt. A unidade volt é uma unidade derivada do joule por coulomb, que é a equivalência do volt. Queridos, segunda grandeza, energia potencial elétrica. Se o potencial elétrico está associado à quantidade de energia por unidade de carga em um ponto, a energia potencial elétrica relaciona a quantidade de energia que uma carga de prova adquire numa posição no interior do campo elétrico. Veja, carga geradora, e aqui nesse ponto P eu coloco a carga de prova. A energia potencial dessa carga de prova, ou seja, a energia que ela pode desenvolver para essa posição, é o produto dessas duas cargas, a constante do meio, em função da distância. Quanto maior a distância, menor a energia potencial que ela vai adquirir. Se eu levar essa carga ao infinito, há uma constante que nós geralmente costumamos usar, quando nós levamos a carga ao infinito, a energia potencial tende a zero, já que a distância ao infinito, quando for dividir, isso tende sempre a zero. Energia potencial medida em joules, EP, simplesmente E para energia potencial. O que nós percebemos é que energia potencial e potencial elétrico têm uma relação muito próxima. Se eu pego as duas expressões, eu posso ver que a expressão do potencial eu consigo encaixar aqui, Então, a energia potencial elétrica é o potencial multiplicado pela carga de prova. Se você isolar ver, potencial elétrico é energia potencial dividido pela carga de prova que é colocada aí nesse campo elétrico. Bom, eu sei que o potencial elétrico mede então a quantidade de energia por unidade de carga de uma posição.
Imagine agora que eu tenho dois pontos diferentes, A e B, com distâncias diferentes. Eles têm potenciais distintos. Veja um conceito muito simples. Eu posso medir a DDP, ou seja, a diferença de potencial elétrico, que é o potencial de um ponto A menos o potencial de um ponto B. DDP é diretamente a diferença entre os potenciais de dois pontos. Detalhe importante, como nós estamos falando de energia, conceitos que são escalares, a DDP entre A e B é o contrário da DDP de B a A. O potencial de B menos o potencial de A é DDP de B a A. O potencial de A menos o de B é a DDP entre A e B. Óbvio que, como o DDP é apenas a diferença de potencial elétrico, a unidade também é o volt. Agora, o pulo do gato, meus queridos. Ponto A e ponto B, não é? E se eu pegar uma carga elétrica de prova e levar de A até B? Independente da trajetória que eu faça, mas eu leve a carga de A até B. Para que eu leve a carga, eu exerço uma força. Essa força permite-me realizar trabalho. Portanto, item 4, trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica, na verdade, envolve as transformações de energia devido à ação dessa força que gerou deslocamento de carga. Simples. O trabalho da força elétrica eu posso multiplicar como essa carga de prova vezes essa DDP entre A e B. Se os dois pontos estiverem na mesma superfície, tiverem o mesmo potencial, a DDP é zero e o trabalho vai ser zero. Então, A e B, a DDP de A e B multiplicado pela carga de prova me dá o trabalho. Em outras palavras, o trabalho é o produto da carga elétrica de prova vezes a DDP entre A e B, medido em joules. Um caso particular, nós já falamos na aula de campo elétrico, vou repetir agora aqui com um plus. O campo elétrico uniforme. Vamos para o céu. O campo elétrico uniforme é uma região onde o campo elétrico mantém as mesmas características. Ele é igual em qualquer ponto. Para isso eu preciso de duas placas planas, paralelas e carregadas com cargas opostas. Nós sabemos que o trabalho é o produto da carga vezes a DDP. Carga de prova vezes a DDP. Mas você sabe, aí originalmente lá do primeiro ano, que o trabalho fede, coça, força, deslocamento, vezes o cosseno de θ. Considerando que essa força é a força elétrica. Força elétrica em função do campo elétrico, que é carga vezes campo elétrico. Como a força elétrica é uma força conservativa, que o ângulo θ então é irrelevante. Isso me dá, igualando o trabalho nas duas condições, que o produto Q vezes D, Q vezes Z é a força, D a distância, é igual a carga vezes a DDP. Simplificando as expressões pela carga, eu tenho essa expressãozinha que é o famoso EDU. O campo elétrico multiplicado pela distância entre as placas é igual a DDP. Se você pegar uma distância menor, essa DDP vai ser proporcional, já que o campo elétrico é constante, então DDP e distância são diretamente proporcionais. Veja alguns exemplos de campo elétrico uniforme. Aqui você vê claramente duas placas planas e paralelas, uma positiva e uma negativa, e aqui as linhas de força indo, se afastando da carga positiva, aproximando da negativa. Aqui embaixo, uma outra visão, carga positiva A, carga positiva placa B, linha de força de A para B. Nesse intervalo, o campo é uniforme. Perceba que nesse terceiro caso, aqui fora, o campo ele não é exatamente uniforme, há uma pequena distorção, porque ele está saindo dessa região da placa. Então, o campo ele é uniforme no interior das duas placas, dessa região entre as duas. Fora dele, ele deixa de ser uniforme. Uma pergunta: qual é o sentido das linhas de força? De cima para baixo ou de baixo para cima? Se você respondeu de baixo para cima, acertou. Porque a placa positiva, placa negativa. Então, ela vai se afastar da positiva e aproximar da negativa. Aliás, afastar, aproximar, isso é um conceito que nós vimos também ali em campo elétrico, que é as chamadas linhas de força. As linhas saem das cargas positivas, se afastam das positivas e aproximam das cargas negativas. Representa geometricamente o campo elétrico. Veja aqui, uma configuração com duas cargas de sinais opostos. Sai da positiva, vem para a negativa. Sinais iguais,
Elas não se cruzam, sofrem uma deflexão. Esses dois casos aqui, nós mencionamos, olha só, a carga A e a carga B, se você comparar as duas, qual a carga tem maior intensidade em módulo? A carga A, pela quantidade de linhas, eu tenho mais linhas associadas à carga A. Quanto maior a densidade de linhas, maior a intensidade da carga elétrica. Outra coisa que vamos recordar, o vetor campo elétrico, ele representa o campo elétrico de uma posição, então esse vetor ele é sempre tangente à linha de força, então eu tenho a linha de força verdinha aqui, pontos A, B, C e D. Tangente à linha, eu tenho o vetor campo elétrico em cada uma dessas posições. No ponto A, campo elétrico 1. Ponto B, campo elétrico 2. Ponto C, campo elétrico 3. Quando eu tenho um campo uniforme, perceba que as linhas são paralelas e o vetor campo elétrico também vai ser paralelo entre si em toda a extensão. Aí sim, vamos falar do último item, item 8, que são as superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? Basicamente, a região em que todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico. O potencial é constante, é uma superfície. Ó. Se você olhar aqui, toda essa superfície 1 aqui, toda essa superfície representada com V1, tem um potencial só. Então, ponto 1, ponto 3, mesmo potencial. Superfície V2, ó, um outro potencial, uma outra superfície equipotencial, ó, ponto 4 aqui. Na superfície V3, outra superfície equipotencial. Se você olhar aqui de cima, olha só, a carga positiva, as linhas azuis, linhas de força, as linhas pontilhadas, as superfícies equipotenciais. Então, em qualquer posição dessa linha aqui, ó, desse círculo, o potencial elétrico é o mesmo. Aqui é fácil entender, porque você vai perceber que a distância em relação à carga geradora é a mesma. Mas o conceito da superfície equipotencial é esse. Ó. Na mesma superfície, eu tenho o mesmo potencial elétrico. Algumas regrinhas práticas que você precisa lembrar. Linha de força, a azul, e a superfície equipotencial, a pontilhada, elas sempre são perpendiculares entre si. Segundo, duas linhas de força nunca se cruzam. Duas superfícies equipotenciais também não se cruzam. Terceiro, o potencial elétrico sempre diminui no sentido da linha de força. Então, se você pegar essa linha de força aqui, ó, vindo para a esquerda, à medida que eu vou seguir no sentido da linha, o potencial vai diminuindo. Esse ponto aqui, o potencial é maior que esse ponto aqui, porque ele está diminuindo no sentido da linha. Sempre, no sentido da linha de força, o potencial sempre diminui. Alguns exemplos de superfícies equipotenciais, olha só aqui, ó, semelhante àquele caso anterior. Várias superfícies aqui, vai diminuindo, ó, potencial. Aqui um ponto maior, uma superfície equipotencial com potencial menor, 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 e assim vai. Olha só essa interação que interessante. As linhas vermelhas são linhas de força, as linhas azuis são superfícies equipotenciais. Percebam aí a distribuição dessas linhas. Aqui é a representação de um campo elétrico uniforme. Perceba linhas de forças paralelas, superfícies equipotenciais paralelas também entre si, sempre. Então, não se esqueça, no sentido da linha, o potencial elétrico diminui. Se você comparar ponto A, B e C, como esse último desenho aqui, última imagem do nosso vídeo, o potencial elétrico é maior em A, menor em C, ponto mais afastado. O campo elétrico é mais intenso quanto mais próximas as linhas estiverem entre si. Então, o campo elétrico é maior em C, as linhas estão mais apertadas. Menor em A, as linhas estão mais afastadas. B é intermediário para ambos os casos. Aqui eu tenho a superfície equipotencial V1, superfície equipotencial V2. Alguém pode perguntar por que ela é curva. Lembra, ela tem que ser perpendicular à linha de força. Então ela tem que acompanhar para que mantenha essa perpendicularidade. É assim, queridos, nós terminamos essa aula da parte de energia no campo elétrico. Ela somada com aquela aula de campo elétrico vai nos dar base para desenvolver os exercícios que vamos ver logo mais. Foi um prazer estar com vocês. Não se esqueça, física é padrão FIFA, é com o Fabrício. Grande abraço, a gente se vê mais por aí. Partiu! Um abraço, meus queridos.